O filme começa com Steve pedindo a Darlene em casamento. Porém, depois de alguns anos, ele recebe o diagnóstico da sua esposa, dizendo que ela teria pouco tempo de vida. E durante esses anos, eles também tiveram uma filha que se chama Lily. E a menina não foi informada sobre o atual diagnóstico da sua mãe. Então, ela não sabe de nada. Devido ao ocorrido, o Steve precisou contratar uma enfermeira para sua esposa, porque ele tem que seguir uma rotina diariamente, que é basicamente levar a Lily para a escola e depois ir para o trabalho. Então, pela falta de tempo, a enfermeira Betty cuidará da Darlene. Durante uma conversa entre o Steve e a Betty diz que vai ajudar o Steve e a Lily com essa situação. Ela diz que não tem como saber exatamente quando a Darlene entrará em coma ou morrerá. Isso poderá levar semanas ou até meses. E aí ela menciona que quanto mais cedo resolver os problemas, melhor. E nessa conversa também é revelado que o Steve é um cientista que trabalha fazendo pesquisas para um laboratório de cosméticos. Inconformado com a chegada da morte da sua esposa, Steve resolve fazer testes e experimentos para criar uma cura para sua esposa. Ele mostra para o seu amigo de trabalho chamado Robert o que ele já havia conseguido fazer, utilizando células-tronco neurais e embrionárias. E o Robert diz que isso é promissor. Houve muita regeneração celular. Depois disso, ele resolve mostrar para o seu chefe, que se chama Belrin. E o Belrin acaba dando uma bronca no Steve, ao saber que ele havia usado as células-tronco embrionárias sem a permissão dele. E o Belrin também fala para o Steve focar no trabalho, ao invés de ficar perdendo tempo criando curas, porque caso contrário ele será demitido. Sem ter medo das consequências, Steve resolve seguir em frente, roubando equipamentos e outros recursos da empresa sem ser pego. Enquanto estava a caminho de casa, ele ouve no rádio que um garoto de 8 anos foi picado por uma vespa, enquanto estava de férias com seus pais na Costa Rica, e voltou para casa seriamente doente, mas em poucos dias se recuperou e foi milagrosamente curado da sua longa batalha contra a esclerose múltipla. No entanto, semanas após a sua impressionante recuperação, o menino entrou em coma e acabou morrendo. Ao chegar em casa, Steve começa a pesquisar sobre o garoto, e enquanto ele mantinha-se ocupado tentando fazer a cura através de amostras do menino, o tempo passava e a sua esposa ficava cada vez mais sozinha em relação ao Steve. Chegando no trabalho, o Steve mostra novamente para o Robert o seu progresso relacionado à cura. E aí o Robert diz para ele que isso não está certo, porque ele está alterando o DNA humano e regenerando células muito mais rápido do que é possível. Aí o Steve explica que havia usado as células do garoto que foi picado pela vespa, e antes dele morrer a mesma doença curou a sua esclerose múltipla. E aí ele diz que pode ter algo ali que possa ajudá-lo a fazer a cura. E o Robert fala para ele parar com isso, porque isso pode ser muito perigoso, e que ele não imagina das consequências que isso pode fazer a longo prazo. Após isso, o Steve resolve testar o seu vírus da cura em um rato. E após injetar o vírus, o rato voltou à vida. E com esse grande avanço, ele decide testar o vírus em humanos. Inicialmente ele tentou capturar o mendigo, só que o Steve acabou apanhando dele. Então ele resolveu ir até o bar para capturar um alvo mais fácil, que no caso foi uma mulher. Ele então injeta o vírus nela e no fim não funcionou. Após o fracasso no teste, Steve põe a mulher no carro e vai para um lugar distante, onde lá ele poderia enterrá-la sem problemas nenhum. Porém, a polícia começa a investigar, e aí pelas câmeras do bar eles descobrem o Steve. No trabalho, o Robert tenta impedir o Steve a prosseguir com o vírus da cura. Ele diz que o Steve está brincando de Deus, e que ele não tem controle disso. E o Steve diz para ele ficar fora disso ou irá se machucar. Após isso, o Steve passa no noticiário saindo do bar com a vítima. Nisso, a Betty acaba assistindo. E antes dela ir embora para casa, o Steve percebe tudo e a mata.
e aí ele injeta o vírus da cura nela. E após injetar, a Betty volta à vida, porém transformada em zumbi sem consciência nenhuma. E aí ele amarra ela e prende ela no canto da garagem. Mais tarde, o Robert resolve investigar sozinho o que o Steve já havia planejado. No entanto, o Steve já havia percebido e o Robert acaba morrendo. E aí o Steve resolve testar o vírus de novo. Nisso, o Robert volta à vida, só que transformado em um zumbi. Então, o Steve mata ele novamente e o enterra no mesmo lugar daquela mulher. Depois disso, a Darlene vai até a garagem e descobre tudo. E com isso, ela ficou desesperada. E aí, a sua doença progrediu muito mais rápido e ela acabou morrendo. Ao chegar em casa, o Steve encontra a Darlene. Sem muitas opções, o Steve injeta o vírus da cura nela. Enquanto isso, a polícia começa a invadir a casa. E nisso, os policiais são mordidos pelos zumbis. Mas antes deles morrer, eles conseguem matar o Steve. E após isso, os zumbis que foram enterrados conseguiram sair de lá. E juntamente com os outros zumbis, estarão dando um início a um tremendo e duradouro apocalipse zumbi.